Querido catequizando, querida catequizanda, é a terceira encontro, terceira aula, num outro modo de falar. É a paróquia São Francisco de Assis, aqui do Inácio Barbosa. É bom que você saiba, se sinta amado, se sinta amada, porque tudo isso foi preparado com um carinho imenso. Nós também estamos aprendendo e com a ajuda de vocês, com os retornos que vocês estão oferecendo, pelas perguntas, pelas fotos no WhatsApp, como nós combinamos, no grupo da catequese de jovens e adultos, isso nos ajuda bastante. E em cada momento a gente vai revisando. O tema de agora, o tema desse terceiro encontro nosso, é justamente a filiação divina, o Filho de Deus. É muito importante que todos nós saibamos que é um privilégio enorme, porque acabamos de sair da apresentação dos sacramentos de uma maneira geral, agora nós entramos no batismo, vamos entrar propriamente no batismo. E todo sacramento, e como toda a realidade do Novo Testamento, do tempo de Jesus, ele foi prefigurado, o batismo foi prefigurado. Aqui eu citei, vou citar rapidinho, alguns momentos em que o batismo já foi antecipado. O sinal do já foi dado um sinal sobre o batismo. Quando o mundo ficou maculado de tantos pecados, foi na água por causa do dilúvio que a humanidade foi salva com a Arca de Noé. Está no livro do Gênesis, nos capítulos 6 e o 7. Quando os hebreus, fugindo da fúria do faraó do Egito, foi passando pela água do Mar Vermelho, que eles alcançaram a libertação que tanto pediram a Deus. O terceiro momento, nós lembramos que Naamã, ele curou-se da lepra justamente por um pedido do profeta Eliseu, que o pediu que ele lavasse, ele banhasse na água. E no Evangelho, a piscina que tinha no templo, a piscina probática, indica que todo o enfermo, quando o anjo movia a água e o enfermo entrasse na água, ele sairia curado. Isso é muito bonito também. Todos esses momentos do dilúvio, da passagem do Mar Vermelho, da cura da lepra de Naamã, do enfermo na piscina probática no templo, tudo isso é sinal do batismo. Foram prefigurações de que Deus deixaria um sinal, um sacramento, de que continuaria lavando, purificando, limpando, salvando, e esse é o batismo. Vocês se lembram que o próprio Jesus foi batizado por João nas águas do Rio Jordão. E quando ele estava pendente lá na cruz, quando o soldado o feriu com a lança, diz o texto da Palavra de Deus, do seu coração aberto, correu sangue e água. Que coisa linda, né? O pecado, a maldade, a enfermidade, tudo isso era o sinal do pecado. Então foi curado, foi salvo pela água. Daí é que tem as prefigurações do batismo. O batismo, vocês vão ver de uma forma bem bonita no próximo encontro, que com a ajuda de vocês nós vamos preparar, e estamos pensando que o batismo é a porta. Nós receberemos os outros sacramentos, recebem os outros sacramentos quem primeiro recebeu o batismo. O batismo é a porta. O batismo é a porta da fé, é a porta da nossa religião, da religião que Jesus deixou, o cristianismo católico. Isso é muito importante. Já no dia de Pentecostes, o próprio Pedro, ele batizou 3.000 pessoas. Está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 41. E esse
essa prática continuou. Filipe batizou o oficial da rainha da Etiópia. Está no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos. O próprio São Paulo foi batizado por Ananias, que ele chamou de irmão. Está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. São Pedro mandou batizar os gentios. Está nos Atos dos Apóstolos, também no capítulo 10. Então, essa prática de batizar foi prefigurada. Jesus também foi batizado e ele deixou essa missão para a igreja, que disse: ide e ensinai e batizai a todas as nações em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa muito importante é você também, eu e você, entendermos que a água do batismo não é água benta, não. A água do batismo solene claro que é água natural, mas vocês vão ver que precisa ser abençoada, mas ela se torna uma água sacramental, que é a água regeneradora. A água regeneradora. Essa é a matéria do sacramento do batismo. Como se batiza? Então, a pessoa que batiza derrama água no sujeito que pediu o batismo e diz a fórmula: tem a intenção de fazer o que a igreja quer, diz o nome da pessoa. Normalmente a pessoa toma o nome de um santo, que lhe será o seu patrono, e diz: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se pode se batizar de 3 formas. Uma por infusão, derramando a água na pessoa. Outra por imersão. As pessoas talvez não saibam disso, mas na fé católica também fazemos isso. Desde que a estrutura da igreja também seja assim. A primeira, portanto, por infusão, que essa que é comum, que todos conhecem, quando se derrama a água sobre a cabeça do batizando. Por imersão, quando o batizando é colocado na água, ou por aspersão, quando asperge com água as pessoas. Esses são os 3 modos de batizar. E quem é que batiza? Claro que é o sacerdote. Quem batiza é o sacerdote, em forma de ordinário sacerdote. Pelo direito, isso está reservado ao pároco, mas é um sacerdote validamente ordenado. Agora, eu gostaria de colocar como pároco e como pastor de almas um elemento muito importante, que você vai gravar isso de todo o coração. É que toda pessoa deve aprender a batizar. Toda pessoa deve aprender a batizar. Principalmente os médicos e os que trabalham com pessoas, com crianças, com crianças recém-nascidas, todas. Porque em uma situação extraordinária, mesmo quem não tem fé, mas faz o que a igreja faria, tendo a água, ela batiza a criança, dizendo, como eu falei, o nome da criança, e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu era mais jovem, então isso eu mesmo tinha aprendido, não no catecismo, na própria escola, que todos nós deveríamos aprender a batizar, principalmente os profissionais da saúde que trabalham com crianças, os pediatras, para poder batizar, porque tendo em vista a vida eterna, não se esquecer disso. É por causa da vida eterna. Nós não podemos passar por esse mundo sem ser batizado, porque foi o próprio Senhor que disse assim. E quem é que pode ser batizado? Então, toda pessoa viva. Toda pessoa viva é importante. Se, vamos supor, está lá no leito ou num acidente, tiver uma percepção de que há sinais de que a pessoa não morreu, aí batiza. Isso é muito importante. A pessoa morta, ela não pode ser batizada. Esse é outro momento, uma outra celebração. São as exéquias. Mas
Toda pessoa viva pode ser batizada. Se ela dá sinal de vida, precisa ser batizada. Não só pode, precisa ser batizada. E morta, não batiza. Você sabe que como para as pessoas, elas não têm uma visão como eu estou explicando para vocês. Era bom que tivesse. Por exemplo, eles levam tempo por causa do padrinho, por causa não sei de quê, por causa de uma festa, de uma roupa, e não batizam, esperam crescer, ou por causa da opinião de uma ou outra pessoa. E depois a pessoa morre. E diz, morreu, gostaria que se batizasse. Então, isso é importante nesses encontros, vocês saberem disso. Então, o batismo é para os vivos. Só se tem um sinal de que a pessoa está viva, o pequenino está vivo, ou um adulto que não foi batizado dando sinal de vida, batiza. Se tiver uma dúvida maior, batiza. Sob condição, mas batiza. Morto, aí não batiza. Ô padre, então quer dizer que o batismo é necessário? É claro, filho. Está escrito, Jesus estava falando com um senhor de idade, não era com as crianças, não. Jesus estava falando com um senhor de idade chamado Nicodemos, mestre nas coisas de religião, muito respeitado, e que acabou querendo bem a Jesus, e foi procurá-lo à noite. E Jesus disse a ele, já em João capítulo 3, em verdade te digo, que não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Um senhor ligado. Quer que eu repita? O pessoal vai colocar aí a citação. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5. Padre Gilvan, e a pessoa que não foi batizada? Então, eu gostaria de expor 2 outros tipos de batismo. Esse é o ordinário, comum, esse que Jesus deixou. E as próprias Escrituras indicam outros modos de batismo, e que é bom que você aprenda tudo isso. Eu tenho certeza, né, que talvez você vendo o vídeo pela primeira vez não pressinta a importância dessas informações, desse conteúdo. Então, quando a pessoa tem um desejo sincero de ser batizada e não chega a ser batizada, ela é batizada. Esse batismo se chama batismo de desejo. Lembra que o primeiro foi das águas? Esse é o batismo de desejo. A pessoa, sinceramente, ela conhece o batismo, gostaria de ser batizada, nunca teve oportunidade, ninguém nunca fez isso. Então, e se ela parte, ela é batizada, que é o batismo de desejo. E o terceiro, não é? Isso é bom que você saiba, que é o batismo de sangue. Isso era muito comum no início do cristianismo, quando os nossos irmãos, os primeiros, né? Ainda o cristianismo não tinha esse nome e não estava difundido em todo o orbe, em todo o mundo. Eles morriam por causa de Jesus e morriam sem antes ter recebido o batismo nas águas. E como eles eram, então, podiam entrar no reino dos céus, a água era substituída pelo sangue. Esse batismo se chama batismo de sangue. Jesus disse: quem perde a sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Então, esse batismo ficou conhecido como batismo de sangue. Quem morre por causa de Jesus e não foi batizado nas águas, foi batizado com o batismo de sangue. Aguente firme. Essas coisas são importantes, viu? Aguente firme. E vamos falar sobre os padrinhos. Como é que nasceu a realidade dos padrinhos, né? Os padrinhos, na verdade, são as testemunhas. Mas no início do cristianismo, quando a perseguição sempre teve na igreja, mas quando a gente fala perseguição, fala do tempo dos imperadores, dos Césares, de Roma, do Coliseu, dos animais. Então, quando um cristão
alguém que pediria a fé, mas era muito novo, não só novo na idade, mas novo na compreensão das coisas de Deus, e certamente na pressão das perseguições ele poderia deixar, seria uma apostasia, ele poderia apostatar. Então era necessário, então a igreja sempre pediu que tivesse alguém que o apresentasse e que sustentasse com ele a caminhada de fé. Aí nasceu o padrinho, que é o pai na fé, a madrinha, que é a mãe na fé. Essa pergunta é muito importante. E as outras não são todas, o padre está dizendo que é importante. É porque tanta coisa boa que a gente aprende. Então, quem é que pode ser padrinho? Quando eu vou ao consultório médico, me pergunto. Quando eu estou andando na rua, me pergunto. Quando vem no mercadinho, me perguntam. Então, você fica já sabendo e vai passar uma tela, aquilo que o direito da igreja, que nós chamamos o direito eclesiástico ou o direito canônico, fala de quem é que pode ser padrinho, que eu vou procurar resumir em umas 4 palavras. Então, quem é que pode ser padrinho? Você se recorda que eu acabei de falar desse instante que o padrinho ia ajudar os pais. Eu não falei de ajudar os pais, porque eu falei de adultos. Ia ajudar aquele que pedia fé a manter-se na fé. Então, uma das realidades é que seja uma pessoa batizada e que seja uma pessoa que tenha idoneidade e seja uma pessoa adulta nas coisas da fé. Seja uma pessoa adulta nas coisas da fé. Quem é que escolhe? Os pais escolhem os padrinhos. Se for adulto, o adulto. Não tendo o pároco, pede a seu pároco. Eu mesmo já escolhi os padrinhos de muita gente. Padre, eu estou chegando de tal cidade, estou saindo da Bahia, estou chegando de tal lugar, aí eu gostaria de batizar o meu filho adolescente, etc. Eu disse, fulano, aí ele não encontra, ele não tem convivência na comunidade, ele é recém-chegado. Ou então pessoas muito simples mesmo, que elas não conseguem no meio social, uma pessoa que possa ser uma referência de fé. Então, a igreja e o pároco, que nessa hora representa a igreja, ele disse, traga o cara para cá, traga para cá. E eu vou encontrar um casal para ser o padrinho e a madrinha. Então, o pároco pode escolher. Então, você não deixa de batizar. Porque se não tem o padrinho e a madrinha, o pároco de sua paróquia pode escolher o padrinho, o seu padrinho e a sua madrinha. Outra realidade é que tenha mais de 16 anos de idade, portanto, não menos de 16 anos de idade, que seja católico. Claro, é óbvio, você não vai colocar, você não vai entrar na igreja católica, isso aqui não é para dividir, mas para definir, Então, se você está pedindo o batismo cristão, católico, na igreja, na fé católica, a fé católica, então o padrinho, que é o pai da fé, precisa ser católico. Sim, mas fulano batizou assim, fulano não batizou assim. Se nós tomarmos na vida, tudo na vida, a referência do que foi feito de errado, na verdade, nós não estaremos fazendo a preparação. É preciso que o padrinho seja católico e leve uma vida de acordo com a fé católica, né? É importante que ele não tenha sido atingido por uma pena canônica, por exemplo, que não tenha sido excomungado. E outra realidade que eu gostaria muito de dizer com muito carinho é que o pai e a mãe não podem ser padrinhos. Não tem mais nada acima de pai e mãe. Não tem Deus. Então eles não podem receber a missão de ser padrinho, porque justamente o padrinho é para ajudar o pai e a mãe, mas é a pessoa que eu amo tanto, a minha mãe, claro, e que ela lhe ama tanto. Mas o pai e a mãe também não podem ser padrinhos. Eu espero que com essas colocações todas tenha ajudado a você a entender. E é bom que você veja, veja novamente, reveja esse vídeo, escreva, anote, pergunte.
Porque olha quantas coisas práticas. Se a aula passada, o encontro passado foi mais de conceito, matéria, forma, sensibilidade, instituição divina, não foi a igreja, foi Jesus, produz a graça. Essa foi bem pastoral, bem prática. Não pode batizar morto, então avance. Quem pode batizar? Qualquer pessoa, até um ateu pode batizar, porque o batismo é necessário para a salvação. Adulto, criança, deve ser batizado. Quem são quem pode ser os padrinhos? O padre falou agora. Então veja isso, anote, pergunte. E se você tem algumas questões que são mais assim, pessoais, do coração, mais afetivas, como quem disse, eu sou nessa idade, eu queria tanto, quando o menino nasceu, eu prometi o batismo, que ele seria o padrinho. Rapaz, não espere isso não. Não espere isso não. Não espere isso não. Não é? Não espere isso não. Vai batizar, né? Lembre-se que é para a vida eterna e para a glória de Deus. Um abraço, Deus lhe abençoe.